Bom dia, boa tarde, boa noite, querido concurseiro. Vamos começar hoje, então, uma série de vídeos de mais ou menos 15 minutos e nele eu vou tentar colocar assuntos diferentes que quase sempre caem nos concursos públicos. O tema de hoje é crimes funcionais, crimes praticados contra a administração pública por funcionário público. É um assunto que quase sempre cai em prova, porque na hora que a gente faz a prova, a gente vai se tornar um funcionário público e a administração quer o quê? Que a gente saiba o que não pode fazer. Óbvio. Então, gente, estão lá desde o artigo 312 até o artigo 327 do Código Penal. Quem é que pratica esses crimes? O funcionário público. Quem é o funcionário público para fins penais? Me diz o artigo 327, vejam que o Código Penal começou pelo final e depois ele resolveu dizer quem é o autor, mas vamos fazer o contrário para ficar lógico. 327, ele diz o quê? É funcionário público para fins penais aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Gente, quem é que exerce cargo? Quem exerce cargo é quem passou no concurso, quem tem estabilidade. Quem é que exerce emprego? Emprego público é aquele que também, na maioria das vezes, tem concurso, mas ele não tem estabilidade, ele é regido pela CLT. São os funcionários, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Petrobras, enfim, não tem estabilidade. Mas, para fins penais, eles são funcionários públicos. Função pública, gente, aqui é uma função. E aqui vejam bem que a própria lei diz que transitoriamente ou sem remuneração. Eu sou mesário durante as eleições. Naquele dia que tu é mesário, se alguém falar alguma coisa pra ti que vai te denegrir tua imagem, ele vai praticar desacato. Não vai ser um crime contra a honra, vai ser um desacato. Vejam bem que aqui, se vocês levarem, naquele dia que vocês são servidor, tem a função pública e vão levar alguma coisa para casa de vocês. Vou levar o computador lá da mesa, que eu era mesário, vou levar uma parte do computador. Vocês estão praticando peculato. Então, gente, naquele dia, naquele momento, nem que seja por umas horas, por uma parte do dia, vocês são funcionários públicos para fins penais, certo? Mas eu não ganhei nada por isso, Ju. Não tem, só um sanduíche. Não tem problema, porque a própria lei diz que transitoriamente ou sem remuneração. A remuneração não dita quem é funcionário público para fins penais, nem o tempo que tu praticou essa função, certo? Também pode ser jurado do júri, né? Quando tem um crime doloso contra a vida, vai ter um júri, um tribunal do júri, e os jurados são pessoas do povo. Bom, esse é o funcionário público, então, para fins penais. Bom, tem a equiparação, gente, do funcionário público, que equipara-se a funcionário público quem trabalha nas paraestatais. E ainda a lei prevê um aumento de pena de 1/3 para quem exerce função de chefia, assessoramento. Por quê? Porque se ele tem maior responsabilidade, se foi dada maior confiança para ele, maior poder para ele no cargo, nada mais justo do que ele retorne essa confiança que a administração deu para ele. Então, se ele não retorna essa confiança e, ao invés disso, pratica um crime, natural que a pena dele seja aumentada em 1/3. Sabido quem é o funcionário público, vamos aos crimes. Vamos começar por peculato. Peculato começa lá no artigo 312 do Código Penal e termina no artigo 313 do Código Penal. Bom, quem é que pratica peculato? Pratica peculato quem defeca. Quem defeca faz o quê? Merda. Merda, peculato é merda. Peculato é defeca. Por que defeca? Porque temos 6 tipos de peculato. Defeca. Peculato desvio, eu desvio o bem público. Peculato estelionato, também chamado por erro de outrem. Peculato furto. Peculato eletrônico, peculato culposo e peculato apropriação. São os 6 tipos de peculato. Gente, no desvio ele desvia o bem público. No peculato estelionato ele recebe alguma coisa por erro do particular. Ele não induziu a pessoa a erro. Ele recebe, por exemplo, tá lá o funcionário da prefeitura vai receber um imposto. Ele tá vendo ali no computador que a pessoa deve R$1.000. A pessoa vai lá e diz, eu sei que minha dívida é R$1.500.
Bom, o funcionário pega aqueles R$ 1.500 que a pessoa deu, 1.000 ele coloca na gavetinha da prefeitura e 500 ele coloca para ele. Gente, viram bem que ele não induziu a pessoa a erro, a pessoa errou sozinha. Peculato furto. Aqui, gente, ele não trabalha com aquele bem. Ele tem intenção de pegar para ele, ele não trabalha com aquele bem, mas ele usa da facilidade de ser funcionário público para conseguir furtar aquele bem. Peculato furto, por exemplo, eu sei que a troca de guarda onde eu trabalho acontece às 19h30. E aí, quando vai trocar os guardas, eu chego lá e eu digo, esqueci minha bolsa. Claro que eles vão me deixar entrar, eu trabalho lá. E eu vou lá, não esqueci bolsa coisa nenhuma, vou lá dentro, pego alguma coisa da administração e saio. Vejam bem que eu usei da minha facilidade de funcionário público para cometer esse delito. Gente, se eu cometo esse delito com outra pessoa que não é funcionária pública, se eu cometo esse delito com uma pessoa que não é funcionária pública, ela também vai responder por peculato furto, porque afinal de contas, ela também usou a minha facilidade de funcionário público para pegar aquele bem, se ela fez junto comigo. Eu tenho que usar essa facilidade. Vejam bem que eu dei um exemplo para vocês, que eu espero a troca da guarda, eu vou lá e falo que esqueci minha bolsa, e eles me deixam entrar porque eu trabalho ali. Diferente eu sei, é o momento da troca da guarda, tem 15 minutos que ninguém fica lá na guarita, e daí eu vou entrar pelo teto, vou entrar na sala, pego e saímos pelo teto. Gente, eu usei alguma facilidade de funcionário público? Nenhuma. Qualquer um poderia ter entrado pelo teto e pegado qualquer bem da administração, certo? Então, se eu não uso a facilidade de funcionário público, eu não estou praticando peculato furto, e sim furto, ok? Peculato eletrônico. Aqui nós temos dois tipos de peculato eletrônico. Aquele praticado pelo servidor, que ele é responsável por colocar os itens no sistema. Então, ele vai lá e ele tira alguns itens, ele modifica alguns itens. Eu vejo aqui, eu sou PRF, eu vejo que a minha mãe tomou uma multa, eu vou cancelar a multa da minha mãe. Eu vou diminuir a velocidade que o secador pegou ali. Alguma pessoa dizia ali no secador eletrônico que estava 150. Eu vou botar 120 para aquela pessoa não pagar tanta multa. Então, eu modifico os dados. E existe outro tipo de peculato eletrônico, que está lá no artigo 313b, que é aquele funcionário que não é o responsável por incluir ou excluir dados do sistema. É qualquer funcionário público. Só que ele não mexe apenas nos dados. Ele vai lá e rala com o sistema todo, bota um cavalo de Troia, qualquer coisa, e fode com o sistema todo. Certo. Eletrônico culposo. Vejam bem que eu estou indo na ordem. DFECA. O peculato culposo, aqui o funcionário público, ele não quer praticar nenhum delito. Ele não tem essa intenção, ele não tem o dolo. Por culpa, por descuido, por negligência, por imperícia, ele deixa lá uma porta aberta da administração onde ele trabalha. E alguém vê que ele deixa a porta aberta. E, usando dessa facilidade que ele deixou sem querer, vai lá uma terceira pessoa, entra lá dentro e pega os bens da administração. O funcionário vai responder, baixo, mas não é que injusto, né? Porque, afinal de contas, ele só deixou a porta aberta. Quem nunca esqueceu uma porta aberta? Gente, sim, mas é da administração. Então, a gente tem que ter maior cuidado com o que não é da gente. Maior cuidado ainda quando a coisa é pública. Então, gente, ele vai responder sim por peculato culposo. Mas, sabendo que foi um mero descuido, que ele não quis praticar um crime, o legislador deu uma possibilidade para esse funcionário público, que é, se ele, para esse funcionário público no peculato culposo, se ele repara o dano antes do trânsito em julgado da sentença, extingue a pena. Se for depois, divide a pena pela metade. E o último peculato, apropriação. A pessoa se apropria, ela já tinha a posse daquele bem, ela trabalha com aquele bem, diferente do peculato furto, que ela vai em busca daquele bem, ela já tinha aquele bem. Só que depois que ela já tinha a posse daquele bem e aquela posse era funcional, ela diz, não, essa posse eu não quero que seja funcional, eu quero que seja minha mesmo. Então tá, daí ela pega aquele bem pra ela. Então aqui o dolo de ter para si é posterior à posse. Enquanto no furto, eu não tenho a posse, eu tenho o dolo primeiro, eu tenho o dolo e vou lá pegar aquela coisa. Sim? Passamos então no primeiro delito, peculato, vamos pro próximo. Extravio de documentos, extravio, sonegação e inutilização de documentos.
Aqui o funcionário público inutiliza, perde, descuida de documentos públicos, tá? Malversação. Malversação é um emprego irregular de verbas públicas. Aqui, o servidor não vai pegar para ele simplesmente vai aplicar mal o dinheiro público. Então, todos os nossos políticos deveriam responder por malversação, Ju, sim. Passando. Concussão. O crime de concussão, eu não quero que vocês saibam o que é. Eu simplesmente... Por quê? Porque o texto dele é muito parecido com o texto da corrupção passiva. Então, eu não quero que vocês decorem o texto da concussão. Eu só quero que vocês lembrem. Concussão, exigir. É o funcionário público que exige uma vantagem do particular, certo? E ali na concussão, nós temos a concussão imprópria, né? Do artigo 316, parágrafo 2º, que é o excesso de exação. É quando o servidor público usa de um meio exacerbado, exagerado, para cobrar um tributo, por exemplo. Eu espero a data do casamento da pessoa, vou lá com uma plaquinha e digo, casando, mas não pagou o IPTU. Gente, isso é excesso de exação. Usou de meios exagerados para cobrança de tributo. Artigo 327, corrupção passiva. Aqui eu tenho 3 verbos. Solicitar, receber ou aceitar. Aqui, gente, enquanto na concussão eu exijo, na corrupção passiva eu solicito, eu recebo, eu aceito um cafezinho. Vocês entenderam a diferença? Sim? Na corrupção passiva eu tenho no parágrafo 2º o chamado corrupção passiva imprópria. O que é essa corrupção passiva imprópria? Essa corrupção passiva imprópria ou também chamada da privilegiada, na verdade, eu não peço, eu não pago o funcionário público. Eu peço para ele um favor. Me quebra um galho aí, por favor. Aí o funcionário vai lá e cede. Na verdade, o Código Penal traz o verbo ceder a pedido de outrem. Então, também cai na corrupção, só que é uma corrupção privilegiada, tem a pena diminuída. Certo, 318 do Código Penal, facilitação de contrabando ou descaminho. Aqui, gente, claro, são alguns funcionários públicos que trabalham em função ali, né, da fronteira, porque contrabando e descaminho envolve entrada e saída de produtos, sejam eles ilegais, sejam eles que não tenham pago o devido tributo, certo? Contrabando, então, é um produto ilegal, é o cigarro, é medicamento, é pneu, enquanto que o descaminho eu entrei com um produto, um ar-condicionado, um celular e não paguei o tributo. O bem em si não é ilegal. Mas esse funcionário que facilita essa entrada de contrabando ou descaminho vai responder por facilitação de contrabando ou descaminho. Prevaricação, 319. Aqui o funcionário público tem um sentimento ou interesse pessoal com aquele particular. E daí ele faz alguma coisa que ele não deveria, ele adianta alguma coisa que ele deveria fazer depois. Enfim, ele usa esse sentimento ou interesse pessoal para fazer ou não fazer o que ele deveria. E vejam bem que aqui o particular não precisa saber que está sendo beneficiado. Por exemplo, passa uma mulher a 120, tá lá o secador de cabelo, o PRF, e ele é apaixonadíssimo por aquela mulher. Só que a mulher não sonha que ele é apaixonado por ele. É um amor platônico. Então, o PRF deixa de impor a multa para ela, porque ela é o grande amor da vida dele. Ele usou um sentimento ou interesse pessoal. Entenderam? Condescendência. Condescendência criminosa rima com indulgência. Condescendência e indulgência. Aqui o funcionário público vai ter indulgência, vai ter dó, vai ter pena de um outro servidor que tenha praticado alguma coisa errada. Então, ele não vai contar para o seu superior que o colega praticou alguma coisa errada, ou, sendo ele o superior, ele não vai agir para punir, para responsabilizar aquele funcionário que fez alguma coisa errada. Mas ele deixa de agir por pena, por dó, por indulgência, que rima com condescendência. Advocacia administrativa, que eu vou usar do meu cargo para patrocinar bens particulares, certo?
Abandono de função, aqui eu já duvido que alguém tenha abandonado função pública nesses tempos de agora, né, gente? Porque função pública, afinal de contas, é uma garantia. Estamos falando, claro, né, tem funcionário público pode ser num dia, então se ele abandonar, ele vai responder? Vai responder. Tem aumento de pena da função pública se é em região de fronteira, certo? Exercício antecipado ou prolongado da função pública. Gente, pelo amor de Deus, quando vocês passarem no concurso, aguardem a nomeação e posse para começar a agir como tal. Adoro aqueles alunos que dizem assim, passei pra polícia, gente, agora já tô andando armado, já tô prendendo todo mundo. Não, criatura. Seu exercício antecipado, tu vai responder, vai perder teu cargo. Calma. Mesma coisa depois, né? O policial se aposenta e sai lá. Fulano, vou prender, vou fazer isso, Não, tá aposentado, meu querido, tá aposentado. O último crime que eu queria falar pra vocês, violação do sigilo funcional. Aqui, gente, eu revelo um segredo, um segredo, na verdade, alguma coisa que eu deveria manter em sigilo. Quem trabalha aí, a polícia, Ministério Público, Judiciário, todo mundo sabe, né, Defensoria, todo mundo sabe que a gente mexe com crimes criminosos. Nem sempre, às vezes, as vítimas são menores de idade, tu não pode falar o nome. Então, tu tem que manter em sigilo. Eu não posso abrir, por exemplo, uma operação policial antes dela ser realizada, porque senão ela não vai ser efetiva, óbvio. Então, viola o sigilo funcional. Esses são os crimes, gente, então, praticados por funcionário público contra a administração pública. Passou um pouquinho dos 15 minutos, mas tudo bem, falamos de todos os crimes. Beijo, até a próxima!